Eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Silvio Meira. Prepare-se para ter uma das aulas mais gostosas que você já teve na vida sobre tecnologia da informação. Mas antes, espera um pouquinho. Quem é Silvio Meira? Silvio Meira é professor titular de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pernambuco, em Recife. E dá umas aí como cientista-chefe do CESA, que é uma ONG de tecnologia de informação, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Silvio Meira também é batuqueiro de maracatu, pai de Cecília, de Ana e Pedro, casado com Kátia, que foi campeã brasileira de judô. Por que você veio a um programa de esporte, Silvio Meira? Você dirá, porque você me convidou, é claro. E por que eu convidei? Porque eu tive com ele uma conversa, ou diversas conversas lá no Recife, que simplesmente me abriram para uma coisa que eu jamais supus que estivesse no ponto que está. Então, eu quero começar, Silvio, e pior é que eu já sei, e eu vou perguntar o menos possível, porque estamos aqui diante de um professor. Então, eu vou dar uma provocada e eu vou deixá-lo falar. Veja o que Silvio Meira tem para te contar. Mas eu quero começar por uma coisa que você me disse lá no Recife, que me deixou perplexo. Se fosse em Juca, não vai demorar muito, um paralímpico vai correr mais depressa do que um atleta dito em perfeitas condições físicas. Isso. Essa é uma tese que parece e é aparentemente exótica, né? Então você tem as Paralimpíadas, que teoricamente são para atletas que têm menos capacidades do que os atletas, vamos dizer assim, em perfeitas condições, que têm, por exemplo, as duas pernas. Mas você pode olhar a coisa de uma forma completamente diferente. Olhe para o corpo humano como uma plataforma a qual você pode adicionar e subtrair funcionalidades. E onde você pode modificar situações que nós entendemos como, vamos dizer assim, humanas e pertinentes ao ser humano desde o começo dos tempos. Então imagine que uma pessoa, por azar, por acidente, não tem as duas pernas. Imagine que as pernas são substituídas por pernas artificiais, que não precisam ter o formato das nossas pernas, elas podem ser muito mais leves, de fibra de carbono. Imagine que você pode usar a estrutura que tem eventualmente restado das pernas para propulsar, para ser o propulsor, né, desse corpo que tem uma parte significativa dele com fibra de carbono, que por acaso é uma coisa que dobra assim e faz com que você tenha um impulso muito maior do que um tênis desses todos amortecidos e assim por diante. Então, em pouco tempo, à medida que você começar a assumir o controle dessas partes do seu corpo que não foram originais dele por alguma razão, você vai ter a possibilidade de ter tempos, ou de ter saltos, ou de ter performances, não só por causa de coisas como pernas, mas imagine um deficiente cardíaco que tem um coração completamente artificial, um coração mecânico. Coisa que existe hoje, está no mercado. Você faz implantes em pessoas que estão na fila dos transplantes, mas para as quais não há um coração disponível. Então você implanta um coração totalmente artificial, que hoje é chamado de totalmente artificial temporário. Esse coração, obviamente, ninguém vai sair correndo por aí com ele. Mas esse coração não existia há 10 anos, muito menos há 50, muito menos no começo das Olimpíadas. Daqui a 30 anos, pode ser que esse coração tenha uma capacidade de bombeamento e de renovação muito maior e no longo prazo do que um coração normal. Aí, de repente, eu posso estar correndo, alguém completamente normal pode estar correndo uma maratona contra alguém que tem duas pernas parcialmente de fibra de carbono e um coração artificial. Isso, em última análise, Silvio, significa que essa discussão de qual é o limite do homem é uma discussão interminável? Ela é uma discussão completamente interminável. Eu acho que envolve a discussão do que é o homem, né? Existe um conjunto de histórias de ficção científica onde você começa a modificar o corpo humano até você construir o que você podia chamar de gárgulas, onde eu posso, por exemplo, ter substituído a minha visão normal por uma visão artificial. Você imagina um atleta de tiro que, por algum problema, perdeu a visão num acidente de tiro, por exemplo, e ele passa a ter um olho artificial. Ele é um para-atleta ou ele é um super-atleta? Tudo depende do olho artificial. Porque se eu substituir o meu olho normal por uma câmera de alta resolução, que ainda por cima tenha zoom, e que possa eventualmente se sincronizar com a mão, que teve um acidente também, então eu tenho
um olho artificial, que na realidade é uma máquina de visão artificial, que tem zoom, ou seja, eu posso ir lá ver o alvo lá em cima, e que se eu tiver um acidente com a mão também, eu posso sincronizar esse negócio com esse negócio, esse objeto, com esse outro objeto aqui. Eu não sou mais um para-atleta, eu sou um super-atleta. Você me falava, antes da gente começar esse papo, por exemplo, do Tiger Woods. Isso. Você me falava, e te confesso que foi a primeira vez que eu ouvi, no doping tecnológico. Isso. No doping, que não é o doping da droga, mas é o doping, né, do avanço da tecnologia. O Tiger Woods, de alguma maneira, se beneficia disso? Tem um grande debate na internet sobre ele ter feito uma cirurgia chamada LASIK, que é um processo usando lasers para fazer escultura no olho, que refina a sua visão bem acima do que seria a visão normal. O golfe é um esporte onde a visão é absolutamente essencial, quer dizer, é uma mistura de balanço com impulso e visão. Então, o debate é, sim, mas esteroide não pode. Mas pode um olho que tem, aspas, esteroide tecnológico? De novo, a gente volta para a discussão de quais são os limites. Por que é proibido esteroides e por que não é proibido para um atleta que tem a visão supostamente 20/20, uma visão normal? Por que ele, no topo disso, ele faz uma cirurgia para melhorar o olho dele? Quer dizer, isso é claramente, na opinião de alguns, doping visual, feito por tecnologia, né? E que, na opinião de uns, deviam ser ou proibido, ou então você devia liberar esteroides. Aí o cara diz, pá, mas se você tomar esteroides, você vai ter problemas permanentes no fígado, nisso, naquilo. Mas e daí? Se o cara quiser ter? Não é? Ele quer ser um super atleta durante um tempo, ganhar as medalhas olímpicas dele e depois, pô, qual é o problema que tem? E isso envolve, esse tipo de tecnologia, envolve o entendimento. Tecnologia em muita intensidade, o entendimento do ambiente ao seu redor e o uso desse ambiente, né? Os Estados Unidos têm um centro de super treinamento no Colorado, se eu não me engano, a 2.000 e tantos metros de altura, que eles usam para treinar atletas olímpicos. E outros países fazem isso também. E você faz isso, para que você faz isso? Você botar o cara numa situação de deficiência de oxigênio para estimular todos os seus sistemas vamos dizer assim, de suprimento de energia do corpo a funcionar em uma performance bem mais alta. Quando você desce para o chão, você vê que é uma bala. Isso é doping ou não é doping? Aí você não é doping porque é natural. Mas é uma certa forma de, vamos dizer, supercompressão. Você cria pessoas turbo nesse processo, né? Literalmente você turbina a pessoa para quando ele vier para o chão, né? O contrário do que a gente faz quando a gente vai jogar em certos países andinos aqui, que a gente chega lá e a seleção só joga os 30 minutos do primeiro tempo. Claro. Então tem toda uma discussão sobre o que pode modificar e o que não pode modificar. E brevemente você vai ter, radicalmente, se a gente começar a pensar, pré-doping, né? Eu selecionar atletas a partir de características do DNA deles. E essa é uma discussão muito mais complexa que envolve a própria noção de ser humano como um atleta da vida, não é? Por quê? Porque nós somos objetos informacionais, os seres humanos, os corpos humanos, né? Nós somos fundamentados em cima de um negócio chamado DNA, que é uma espécie de um programa de um computador biológico que constrói corpos, como o meu, como o seu, como o dos espectadores. E esse programa tem bugs, como a gente chama em computação. Ele tem defeitos aqui e ali, né? Você pode nascer com uma deficiência no gene tal que vai quase que garantir que você vai ter diabetes mellitus. Você pode nascer com uma deficiência no gene tal que você vai ter um outro negócio degenerativo de coluna e por aí vai. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso escanear, né? Eu posso processar o DNA de fetos muito jovens, logo depois do processo de inseminação,